Graça e paz, amados irmãos, estamos com mais um culto online. Eu vou cantar agora uma música bem conhecida e você pode adorar junto comigo aí na sua casa. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Irmãos, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um culto online e essa noite nós vamos estar refletindo na palavra do Senhor no livro de Jonas. E antes de nós lermos, eu queria estar orando, pedindo ao Senhor que o seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado pelo teu amor que dura para sempre. Te pedimos que o Senhor Deus continue conosco e que a tua palavra, Senhor Deus, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, querido, o livro de Jonas, ele é bastante interessante e todos nós conhecemos. E eu vou me deter no capítulo 1. Eu queria ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achando o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus,
e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. Então Jonas dormia profundamente. Então Jonas, ele não estava preocupado com as pessoas da cidade de Nínive. Jonas não estava interessado em ir àquela cidade para pregar a palavra do Senhor. Querido, Jonas era um profeta de Deus. Jonas era um homem de Deus, era um homem de Deus que se recusou pregar na cidade de Nínive, que era uma das maiores e mais importantes cidades da época. A maldade deste povo, dos ninivitas, tinham chegado até Deus, porém Deus decidiu ter misericórdia das suas vidas. Por isso, ele dá ordem ao profeta para que leve as boas novas, boas novas de salvação àquele povo. Mas o profeta vai mudar a rota que Deus queria que ele fizesse. Mas quando ele muda a rota, quando ele tenta fugir da presença do Senhor, Deus manda um vendaval, Deus manda uma tempestade ao encontro daquele navio. E essa noite eu queria compartilhar com você um tema que tem como título: melhor obedecer do que fugir da presença do Senhor. Quando obedecemos a Deus, Ele se agrada de nossas atitudes. Ele se agrada da maneira que nós estamos vivendo, quando nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Quando nós estamos dispostos a servir ao Senhor, a fazer a sua vontade. E essa noite eu queria ressaltar algumas lições que eu as considero importantes para a nossa reflexão, para a nossa vida. Vou só repetindo o tema, para que você possa aí mentalizar: melhor obedecer do que fugir da presença de Deus. E essa noite eu quero ressaltar 3 lições que as considero importantes para a nossa vida, para a nossa reflexão, para a nossa vida cristã. Querida, Deus faz esse chamado ao profeta, diz: olha, leve a palavra de salvação a esse povo, porque a maldade desse povo chegou até o meu trono de graça. E Deus decide ter misericórdia daquele povo. E a primeira lição, querido, que eu aprendo esta noite: tentar fugir da presença de Deus é andar contra a maré da vida, é andar à deriva. Então não adianta nós queremos fugir do chamado de Deus para as nossas vidas. Interessante que o verso 12, melhor, eu vou ler o verso 9, 10, 11 e 12. Olha o que diz aí a palavra do Senhor em Jonas capítulo 1. Diz assim: e ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: o que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Ainda lhe perguntaram: de quem haveremos, de que te faremos, para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Interessante o verso 12. E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que essa grande tempestade vos sobreveio
por minha causa. Então, querido, essa tempestade era consequência da desobediência do profeta. Era consequência de uma fuga que o profeta tenta fugir. Ele se recusou levar a palavra de salvação àquele povo. Ele se recusou de fazer a vontade de Deus. E a consequência foi aquela tempestade, aquele vendaval. E os marinheiros ficaram terrorizados, os marinheiros ficaram com medo, começaram a jogar a carga no mar, começaram a deixar o navio mais leve, porque eles estavam perecendo, estavam com medo de perecer, com medo de morrer. E aí eles viram que aquele vendaval era algo realmente espiritual, era por causa de alguma desobediência de alguém. Por isso que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas reconhece, Jonas diz: não, eu sou adorador do Deus que fez os céus e a terra seca, do Deus que criou todas as coisas. E essa tempestade, esse incômodo, essas consequências ruins que nós estamos passando, que vocês estão passando, é por causa por causa da minha desobediência, porque eu estou fugindo da presença do Senhor. Quantos hoje sofrem as consequências por fugir da presença do Senhor? Por não se voltarem para Deus, por não obedecer a palavra do Senhor, por não viver de acordo com a palavra de Deus. Ah, querido, então a primeira consequência, a primeira lição que eu aprendo é que tentar fugir da presença de Deus é andar contra a maré da vida, é andar à deriva, é andar sem rumo. O texto diz que Jonas estava no porão dormindo. Jonas não estava preocupado com o que ia acontecer. Jonas estava nem aí, o modo de dizer. Mas Deus vai tratar o coração do profeta. Deus precisou mandar aquela tempestade para despertar Jonas do sono por meio daquela tempestade. Às vezes, querido, as tempestades que acontecem nas nossas vidas servem para despertar-nos, servem para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos nos dedicar mais, para que nós venhamos orar mais, para que nós venhamos ser obedientes ao Senhor. Fugir da presença de Deus é provocar a sua ira. Porém, Deus é misericordioso e usa os vendavais para tratar nossos corações. Olha o que diz o verso 2: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Essa era a ordem de Deus, essa era a missão que Deus deu ao profeta. Mas aqui ele, no capítulo 1, ele foge para Tarsis. Ele tenta fugir da presença de Deus. Querido, o pecado sempre provoca a ira de Deus. Quer proceda dos ímpios, quer proceda da igreja. E quando um crente, um cristão peca, os seus pecados são mais escandalosos. As consequências são maiores, porque ele é um servo de Deus, porque ele conhece as Escrituras. Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar culto. Então, querido, ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde da presença de Deus. Por mais que o profeta tentou fugir, ele não se escondeu e nem se esconderá da presença do Senhor. E a segunda lição que eu aprendo: não adianta querer remar contra a vontade de Deus. E isso está no verso 13 e
e o verso 14. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Veja só, os homens pagãos, os marinheiros não conheciam o Deus que o profeta conhecia, mas aqui eles começaram a clamar pelo Senhor, então reconhecendo o poder de Deus, deixando de lado os deuses, deixando de lado os ídolos, e começam a clamar pelo Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus capaz de fazer qualquer coisa. É por isso, meu irmão, não viva amedrontado. É por isso, querido, confie nas promessas de Deus. Os propósitos de Deus para as nossas vidas, as promessas de Deus são imutáveis para as nossas vidas. Se assim nós acreditarmos, se nós confiarmos, se nós colocarmos a nossa fé no Senhor. Então, a segunda lição: não adianta querer remar contra a vontade de Deus. O que Deus quer fazer, Ele faz. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode ir contra Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Querido, nosso Deus é imutável. O que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. Também Deus, Ele não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. A mutabilidade pertence a toda a criação. A imutabilidade pertence somente a Deus. É uma característica incomunicável do Senhor. Ele é imutável. É um atributo somente voltado para Deus, para o Senhor. Somente Deus é imutável. Somente Deus é perfeito. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é imutável em seus propósitos e promessas. Os marinheiros, mesmo sendo pagãos, reconheceram o poder do Senhor diante das tempestades. No verso 14, a gente vê isso. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Tu fizeste o que te agrada. Eles reconheceram que devemos fazer a vontade do Senhor. Eles reconheceram que só existe um Deus capaz de perdoar. Só existe um Deus capaz de ter nas suas mãos as rédeas do universo. Então é por isso que eu tenho dito que essa pandemia, ela vai passar e o nosso Deus estará sempre conosco. Não devemos temer, não devemos ter medo, mas devemos obedecer. Medo todos nós sentimos porque somos seres humanos, mas nós não devemos jamais desacreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a terceira lição, querido, é preciso reconhecer que pecamos e deixar que Deus faça a sua vontade em nossas vidas. O profeta Jonas diz: olha, essa tempestade, esse vendaval, esse incômodo, tudo é consequência das minhas falhas, dos meus erros, do meu pecado, porque eu estou fugindo de Deus, eu estou fugindo da presença de Deus, eu não quero ir à cidade de Nínive, e Deus mandou essa tempestade para me disciplinar. Ele mandou essa tempestade para me ensinar,
para me voltar aos seus caminhos, para me fazer a sua vontade, e eu estou fugindo, e por isso vocês estão passando por isso. A solução é vocês me jogarem no mar. Por isso que os marinheiros ficaram com medo, clamaram pelo Senhor, disseram: ó Deus, nos livra do sangue deste homem inocente, nós somos inocentes. Então, querido, foi preciso ele jogar Jonas no mar. Então Deus cessou com a tempestade. Precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados. Olha o que diz o verso 12. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que essa grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas são consequência de nossos erros, são consequências das nossas escolhas, são consequência das nossas próprias concupiscências, são consequência da vaidade, é consequência do egoísmo, é consequência do ódio, é consequência da frieza espiritual, é consequência, querido, da falta de compromisso de muitos. Então, querido, nós precisamos refletir e precisamos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados. Nós temos que fazer como o salmista no Salmo 51 fez. No verso 10 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Devemos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados. Devemos buscar um espírito inabalável. Devemos buscar um coração puro. E devemos, querido, compartilhar das boas novas. Falar das boas novas àqueles que não conhecem, àqueles que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus. E, querido, eu quero aqui encerrar. Que estejamos sempre atentos para obedecer o chamado de Deus em nossas vidas. E que possamos obedecer e não fugir da presença de Deus. Porque melhor é obedecer do que fugir da presença de Deus. E o único caminho de salvação, de restauração, de libertação é Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós não estamos tendo culto normais nos templos, mas você é igreja. Você é igreja. Honre ao Senhor, medite na palavra do Senhor dia e noite. Essa pandemia, esses momentos ruins vai passar, mas nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, até aqui o Senhor Deus tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor Deus tem suprido as nossas necessidades. Pai, perdoe as nossas falhas. Pai Santo, que a cada dia possamos te obedecer. Que a cada dia possamos permanecer nos teus caminhos. Pai, eu oro por toda a tua igreja, da criança ao adulto. Nos fortaleça e venhamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas limitações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nós vamos voltar em breve a ter os nossos cultos normais no templo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tens liberdade.
perdão é bom, e o teu perdão é